Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu olhastes para a raça humana encurralada e o Senhor elaborou um plano para redimir o homem. Não há amor maior do que o seu amor. E a Tua palavra declara que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pela sua infinita graça, pelo teu grande amor, nós temos crido e estamos aqui, Senhor, nesta noite, agradecidos por relembrar o preço pago. Nos faltam palavras para dizer em gratidão. Receba o nosso louvor e abençoe agora a palavra que será pregada. Toma teu indigno servo, perdoe todas as nossas falhas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos aproveitar o máximo do tempo, já que estamos em pé. Vamos ler a Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. A gente fica bem nervoso de estar nesse lugar. E o dia que nós não ficar nervoso de estar aqui é a hora de nós sair daqui. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel a carta, ou lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei:
por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Pai, acrescente as suas bênçãos à palavra que foi lida e que ela seja vivificada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, dando um título à nossa mensagem. Há um lugar de esperança para você. Nós não estamos aqui propagando o nome de uma igreja. Nós não estamos aqui propagando o nome de um homem. Mas nós estamos aqui para dizer a nossos amigos visitantes que há um lugar de esperança para o desesperançado. Há um lugar onde nós podemos ser transformados, mas para isso precisamos aceitar. Eu quero ler uma pequena história antes de dar continuidade na mensagem dessa noite. Essa mensagem, Hebreus capítulo 2, primeira parte, 82, o profeta diz: há algum tempo atrás, cerca de 40 anos atrás, quando as religiões do mundo se encontraram, e muitos se levantaram e falaram, e os maometanos falaram pela religião maometana, e os jains falaram pelos jains, os budistas pelos de Buda, e o pequeno médico, esqueci qual é o seu nome neste momento. Realmente eu esqueci. Ele falou para representar o cristianismo. E ele contou a história da senhora Macábio, de Oklahoma, na América. Ela era tão ordinária e tão baixa até o ponto em que, mesmo quando eles foram matá-la, eles não colocaram nem mesmo suas mãos nela. Ela era muito vil e vulgar. Eles aprenderam sob custódia, fumando um charuto, dirigindo uma carruagem, quebrou as leis, o recorde em Oklahoma, quando passou pela rua dirigindo uma carruagem com 4 cavalos, e ela era tão vil e tão suja, até que a sociedade nem mesmo chegava perto de onde ela estava. Tanto que até os executores que iam executá-la, eles não a enforcaram. Eles simplesmente derramaram piche e penas sobre ela para matá-la. E quando aquele pregadorzinho contava a sua história, o fez de tal forma que tinha as pessoas assentadas em seus lugares até o final, ouvindo o que aconteceria em seguida. Quando ele chegou naquela baixa, vil, imunda, a própria lei nem mesmo mexia com ela. Ela era tão baixa
que mesmo o próprio diabo no inferno rejeitaria uma tal pessoa da maneira que ele contou a história. Então ele disse: cavaleiros ou cavalheiros das religiões do mundo, tem a vossa religião alguma coisa que limparia as mãos da senhora Macábeo? Todo mundo ficou quieto. Então ele bateu palmas, pulou para cima e disse: glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo não somente limparia as mãos, mas limparia o coração dela. Nenhuma religião no mundo podia oferecer esperança para aquela pobre e vil pecadora. Mas ali estava um representando o cristianismo dizendo: eu conheço um homem que pode limpar a vida negra da senhora Macábeo. O nome deste homem todos já ouviram falar. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. E nós acabamos de ouvir o irmão dizendo, citando Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não valeria a pena todo esse investimento? Não valeria a pena toda essa mobilização para vir aqui e falar de uma religião, falar de mais uma igreja, propagar o nome de um homem com H minúsculo? Mas sim vale muito a pena dedicar um tempo para vir a esse lugar, falar daquele que pode transformar a vida do mais vil pecador, que pode mudar a história daqueles que realmente caminham até mesmo sem esperança, pensando que já foram longe demais, pensando que para eles não tem mais jeito. Eu não costumo usar muito esse aparelho, mas eu esqueci a mensagem. Estou apenas falando, fazendo uma pequena base. Na mensagem Conferência com Deus, parágrafo 95, porque essa é a ideia que muitas pessoas têm. Era a ideia que Naamã tinha. Ele era um grande homem, ele era uma pessoa respeitada. Ele recebeu, quem sabe, muitas medalhas, honra ao mérito. Mas toda vez que esse homem se olhava no espelho, uma tristeza tomava conta do seu coração. Ele olhava para si próprio e dizia: não me resta outra coisa senão daqui um pouco terminar os meus dias isolado da minha família, isolado dos meus queridos. Do que valeu as conquistas? Do que valeu o nome de general? Se eu sou um leproso, se eu não sou nada, eu não tenho esperança. Já fui às melhores clínicas, ninguém pode reverter o meu quadro. E de repente aquela pobre escrava, vamos dizer, representando a igreja, olhou para aquele homem, porque a lepra representa o pecado, para aquele homem pecador e disse: olha, eu vou falar com a senhora, a minha senhora, e dizer que eu conheço um lugar. Eu vou dizer que eu conheço um homem, que se o meu senhor ir até ele, ela pensou que era Eliseu que ia limpar, mas não é Eliseu. Eliseu só ia indicar. Às vezes a pessoa pensa: se eu me filiar à igreja eu vou ter uma vida mudada. Não, você precisa ir de encontro àquela pessoa que tem o poder de transformação. E muitos caminham e têm, na verdade, esses pensamentos. O profeta diz na mensagem Conferência com Deus, ele diz: talvez você não saiba o que fazer. Quantos que estão em uma encruzilhada,
até mesmo pessoas que já caminharam na fé, e hoje se encontram numa encruzilhada, e não sabem o que fazer. E o diabo, que é um acusador, ele chega e diz: para você não tem mais jeito. Você está leproso. Para lepra não tem cura. Não há clínica que possa mudar o quadro. Na verdade não há. Não há igreja. Não há nenhum sistema elaborado pelo homem. Mas há um sim, elaborado por Deus. E ele diz: talvez você não saiba o que fazer. Talvez você seja um pecador e tenha cometido tanto pecado. Talvez você tenha fumado até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha bebido até não poder mais e não consegue parar. Talvez você tenha chegado a um ponto de estar tão cheio de pecado e cobiça que você tem de olhar errado para cada mulher que vê. Ou talvez você até mesmo tenha pervertido seus próprios recursos naturais. Talvez você tenha chegado a um bloqueio. Não me importa onde você esteja, Deus ainda está pronto para vir a você em uma conferência e conversar sobre o assunto com você. Talvez você não tenha, talvez você tenha destruído o seu lar. Talvez você tenha deixado seu esposo ou deixado sua esposa. Talvez você tenha abandonado seus filhos. Pode haver muitas coisas nesta vida que o inimigo tenha pego em sua armadilha. Mas lembre-se, meu irmão e irmã, você ainda tem o direito de ter uma conferência com Deus. Sim, Senhor, conversar sobre o assunto com Ele. Ele é o socorro bem presente na angústia. Só que tem uma maneira correta. Você observe que Naamã foi até o profeta. E ele formou um quadro na sua mente. Quando eu chegar lá, o profeta vai sair ao meu encontro. Ele vai falar isso, mas isso. Vai pôr a mão. Ele pensava que ia ser daquele jeito. Mas a maneira de Deus não é a minha maneira. A maneira de Deus não é a sua maneira. E se nós queremos ser limpos, nós precisamos nos submeter à maneira de Deus. Então nós observamos que Naamã chegou, todo leproso. Ele foi de um jeito e voltou do outro. Talvez você entrou de um jeito nesta noite, nesse local. Você pode sair daqui diferente. E aí nós vemos que ele chegou com seu quadro formado e pensou que seria daquela maneira como ele tinha imaginado. Não aconteceu. Porque o poder de limpar, Naamã não estava no profeta. Veja que o profeta disse: vai a tal lugar e faça assim. Essa mensagem, ela veio para nos apontar Cristo. E então Naamã relutou. Naamã olhou para a condição do rio. Naamã pensou: não é Abana e Farpá, rios mais limpos de Damasco? Por que tem que ser no Jordão? Deus tem um caminho provido. E nós temos que aceitar o caminho provido por Deus para nós. Fora de Cristo não há esperança. Por isso, há um lugar de esperança para você. E esse lugar de esperança é em Cristo. Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E então, é bom ter amigos, irmão Reinaldo, verdadeiros amigos, não abajuladores, amigos,
Porque amigo é aquele que não te alegra com mentiras, mas às vezes te entristece dizendo a verdade. E esse Amã, graças a Deus que ele foi com a comitiva de verdadeiros amigos, verdadeiros conselheiros, que chegaram e disseram para Naamã: Naamã, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? O que é para você ser livre desta lepra, dar 7 mergulhos no Jordão? O que é para você ser livre do inferno, levantar sua mão ossuda nesta noite e dizer: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador? Ah, mas eu sou uma boa pessoa. O homem, o ser humano, sempre está argumentando. E sempre está querendo fazer o seu próprio caminho. Mas a Bíblia diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nós só perdemos quando nós temos essa autoconfiança. O jovem rico, ele era um bom homem. Ele nunca tinha adulterado, nunca tinha tomado nada de ninguém. Mas ele tinha um ponto de interrogação no seu coração. E ele perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele admitiu, ele reconheceu que ele não tinha direito à vida eterna só por ser uma boa pessoa. Ele precisava de um sacrifício. Ele precisava de um representante. Nós só somos salvos por representação. Por isso a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém bata no peito e diga: eu sou. Se o profeta pedisse algo muito maior, não estarias disposto? Porque vocês vão ver, se vocês lerem, que Naamã levou muito ouro, vestes. Naamã levou algo de grande valor. Ele estava até pronto a pagar, recompensar. Tudo que ele queria era ser livre da lepra. E se nós queremos realmente ser livre do inferno, nós vamos acatar as recomendações de Deus. Nós vamos dar crédito à voz de Deus. Porque assim como, por isso nós não entendemos, irmãos, os desígnios de Deus. Observe, aquela menina foi levada cativa, mas havia um propósito por trás daquilo. Se ela nunca tivesse ido, Naamã não saberia que tinha uma maneira dele ser limpo. E mesmo lá naquela terra estranha, ela não se envergonhou de dizer que havia um profeta na sua terra que podia ajudar o seu Senhor. Não podemos nos envergonhar de dizer que Deus enviou uma palavra para transformar a vida das pessoas. E então aqueles amigos de Naamã disseram: o que é? O senhor não faria qualquer coisa? Prefere voltar com essa lepra para casa? Ou prefere voltar limpo? Porque se ele mergulhasse, ele seria limpo. Por isso disse o irmão aqui: não era o osso, não eram os ossos, era a fé das pessoas que tocava naqueles ossos e eram limpos, e eram curados. Uma coisa interessante, que
que muito me alegra é quando nós olhamos para Marcos, capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe disse: se queres, bem podes limpar-me. Quando Naamã foi até Eliseu, Eliseu disse para ele ir até o Jordão. Agora esse leproso vem até Jesus e diz: se queres, bem podes me limpar. Jesus não só quer, como ele pode. Ele não só quer, porque a Bíblia diz assim: Deus é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender. Toda essa movimentação, todo esse trabalho, é Deus querendo alcançar aquela semente eleita. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. O que aconteceu com Naamã? Quando ele atendeu, quando ele se humilhou, quando ele admitiu que ele precisava fazer exatamente como Eliseu havia lhe recomendado, então desceu. O problema é descer. Esse é o que mais atrapalha o ser humano, é descer. Mas o caminho para cima é para baixo. E veja que a Bíblia diz: então desceu. Não só desceu, como mergulhou. Ele desapareceu no Jordão. Jordão significa morte. Quem é que quer morrer? Morrer para o seu próprio eu. Morrer para a sua própria maneira. Quem é que quer morrer? Mas para viver precisa morrer. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Cruz fala de quê? Morte. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de crucificação. E nós não podemos seguir a Jesus do nosso jeito. Para nós seguir a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos. E todo dia precisa fazer esta renúncia. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Agora ele abriu mão da sua forma, das suas ideias, porque ele tinha uma ideia. Ele tinha seu quadro montado. E então, ele agora faz conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Quando nós, irmãos, temos esse encontro com Cristo, nós viemos de um jeito e voltamos de outro. Aquele homem mau, que os filhos tinham medo dele, a esposa tinha medo dele. Chegou um dia
que a criancinha veio com pirulitinho. Ou melhor, veio agradecer o William Branham. Não me falha a memória. E ela disse que estava grata, porque agora ela tinha um novo papai em casa. Aquele homem veio para a igreja com a intenção de acabar com o culto. Mas quando ele se deparou com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a presença de Deus, a mentalidade daquele homem mudou. E quando ele se deu conta, estava lá no altar, clamando por misericórdia. Saiu de casa de um jeito, chegou em casa do outro. E a criança agradecida, dizendo: nós temos um novo papai em casa. Nós estamos aqui apresentando um evangelho que limpa a mente e o coração. Nós estamos aqui pregando um Jesus que transforma. Não só naquele dia de casamento que faltou o vinho e então ele transformou a água em vinho. Aquilo aconteceu simplesmente para que as pessoas saibam o poder que há em Jesus Cristo. Mas o que ele realmente interessa é transformar vidas. Transformou a vida de uma Maria Madalena. Transformou a vida de um Pedro. Transformou a vida de uma samaritana. Transformou a vida de tantos aqui esta noite. E ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como aquele médico pregador lançou um desafio para aquelas religiões. Qual delas pode limpar a vida da senhora Macabeu? Houve um silêncio. Qual cloro, qual cientista pode elaborar um cloro para remover a mancha mais negra, que é a mancha do pecado do coração do homem? Mas uma gota do sangue daquele Cordeiro de Deus pode remover a mancha mais horrível da alma do homem. Irmão, cantar bendito seja o Cordeiro é uma coisa, viver esse cântico é outro. Eu não canto porque eu ouvi uma história, eu canto porque eu passei por esse processo. Terminando, vocês sabem que a lepra era uma doença contagiosa. Quanto medo nesse período de Covid! Quanta dor! Porque por ter que viver isolado, quão triste é o isolamento! Quão triste é ter que viver separado! E um leproso, ele não podia conviver, porque a doença era contagiosa. Nesse período da pandemia, houve o isolamento social. Pessoas enlouqueceram. Pessoas ficaram com depressão. Muitos se suicidaram por causa do isolamento. A minha Bíblia diz: não é bom que o homem viva só. E veja então que Amã, quem sabe mesmo vivendo ali, sendo ele um grande homem, por certo havia muitos cômodos na sua casa, e ele tinha seu canto reservado, mas não podia, quem sabe, sentar junto com a família para fazer uma refeição. Tinha que sentar separado, como alguém quando está contaminado.
tem que ficar isolado. E a menina, que era uma observadora, ela percebeu. Muitos estão isolados, não porque querem ficar isolados, é porque estão contaminados. Mas não só uma menina hoje à noite, uma igreja inteira está aqui para dizer: há um homem que pode te limpar. Há um lugar de esperança para você. Tomara, meu Senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele nunca mais seria o mesmo. Essa tristeza desapareceria. Esse semblante decaído, ele nunca mais teria. Porque a Bíblia diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Tem como ter coração alegre quando você não está bem? Pode ter nome, pode ter dinheiro, mas se não está bem, uma atmosfera triste lhe cerca. Essa era a condição de Naamã. E então, lá vivia Naamã nessa situação. Como se lê a história, que quando aqueles leprosos, quando eram diagnosticados com lepra, eles eram levados para um lugar isolado, um lugar chamado leprosário, e ali eles viviam. Alguém levava comida, quem sabe entregava como se entrega para um cachorro. Se Naamã, se o leproso tinha filho, ele não podia sentir os braços do seu filho lhe abraçando. Ele tinha que viver isolado. E a Bíblia diz assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa vos abençoar, nem seus ouvidos agravados, para que não possa vos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. Mas a minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, trazendo o homem de volta, aquele companheirismo. Uma vez eu estava longe, mas hoje eu estou perto. Uma vez você estava longe, mas hoje você está perto. E aí, pela primeira vez, quem sabe, depois dele ser restituído, aleluias, aleluias, pela primeira vez, Naamã de longe, quem sabe eu estou montando um quadro aqui, mas não está fora. Só para que vocês entendam, porque você nunca vai compreender. O profeta diz na mensagem O Maníaco de Gadara, ele diz: você só vai compreender o estado de um perdido quando você esteve perdido. Enquanto você não esteve nunca se perdeu, você nunca vai entender o que é estar perdido. E ele conta nessa mensagem uma experiência que ele se perdeu lá na mata. E ele estava muito preocupado porque tinha levado sua esposa e seu filho Billy Paul. E eles tinham ficado ali no acampamento. E uma grande tempestade veio. E ele disse: dentro de 2 horas eu voltarei para casa. E aquela tempestade mudou todo o curso. E ele então tinha matado um animal e deixado num determinado lugar. Ele começou a caminhar, de repente estava no lugar onde aquele animal estava, e ele estava andando em círculos. Ele disse: isso chama-se a caminhada, os índios chamam a caminhada da morte. E ele então estava querendo dizer: William Branham, você é perito, vamos dizer assim, na floresta, você não pode se perder. É o que o homem tenta se dizer para ele mesmo: você não está perdido, mas está. E William Branham não queria admitir que ele estava perdido. E quando ele viu que a coisa realmente era séria, e ele pensando na sua esposa e no seu filho, ele disse: eu tirei meu chapéu, eu caí de joelho, e eu disse: Pai Celestial, eu admito, eu estou perdido. Ele disse: eu admito que eu não sou,
E naquele momento, antes ele já tinha ouvido uma voz dizendo: eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou o lugar de esperança para ti, William Branham. Mas William Branham tentou se convencer a ele mesmo, dizendo: não, você vai conseguir sair daqui sozinho. Ninguém consegue chegar ao céu sozinho. Você precisa da ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso do favor de Deus. E daí, enquanto ele só ouvia a voz, ele ainda dizia: Senhor, eu vou sair. De repente ele viu que não ia dar conta, então ele caiu de joelho e pediu misericórdia. E ele diz: então eu senti uma mão sobre o meu ombro. E naquele momento que eu sentia uma mão sobre o meu ombro, um clarão apareceu. Eu vi a montanha Auricane. Eu estava indo no sentido contrário. Então, eu levantei minhas mãos para o céu e comecei a louvar e agradecer. E eu não baixei mais minhas mãos. E ele disse: eu sabia que havia um fio telefônico que ia dali, da torre, até o acampamento onde minha família, meus entes queridos estavam. E eu andava com as mãos levantadas até que eu pudesse tocar no fio. Porque eu sabia que quando eu tocasse no fio, se eu segurasse o fio, aquele cabo me levaria de volta até meus entes queridos. Ele disse ali, quando eu toquei naquele fio, que sensação de gozo, que sensação de alegria. Ele disse uma vez, eu estava perdido. E houve uma linha do Calvário até a glória. Pela graça também eu tenho segurado essa linha. E quando eu sei que lá do outro lado, há entes queridos me esperando, e só tem uma maneira de eu chegar, é não soltar essa linha. Essa linha é o Senhor Jesus Cristo. Essa linha é o Senhor Jesus Cristo. Essa linha é o Senhor Jesus Cristo. Precisa segurar essa linha. Puder me dar um pouquinho mais de retorno, judiando minha voz aqui. Enquanto o irmão sola o hino Sublime Graça do Senhor. A menina indicou para Naamã um lugar. Ele precisava ir. Eliseu também disse para Naamã o que ele precisava fazer para ser limpo. Naamã, de primeira mão, relutou, mas aconselhado por amigos, aliados, ele então decidiu descer. E ao mergulhar no Rio Jordão, 7 vezes, ele saiu dali diferente. Com a cabeça inclinada e os olhos fechados. Eu gostaria de perguntar aqui essa noite, se há porventura algum homem ou alguma mulher, algum moço ou moça que se sente assim, sem esperança, e você pensa que para você não tem mais jeito.
Deus proporcionou esta reunião neste local, neste dia, para dizer a você que há um lugar de esperança. Você só precisa vir pela via correta, a via do arrependimento. Se há algum homem, algum pecador, alguém que ainda não entregou o seu coração a Cristo, e nesta noite a palavra falou contigo, e você levantaria a mão e diria: irmão, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero ser livre desta lepra chamada pecado, que tem me causado tanto dano, que tem me judiado, que tem me isolado, que tem feito eu viver uma vida sobrecarregada, triste. Mas eu entendi que eu posso ser livre disso nessa noite. Há alguém aqui que levantaria a mão e diria: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você que ainda não foi batizado, batizada, em nome dos... Todos com os olhos fechados, por favor. Fecha o olho. Há uma guerra agora. Me ajudem. Vocês me ajudam orando. Aonde está esse homem, essa mulher, que decide entregar sua vida a Cristo? Há uma mão que se levanta. Deus te abençoe. Não se importaria de vir até aqui, de coração para coração. Quero orar por você. Talvez alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e andou por caminhos errados, fez coisas, e o diabo agora diz para você: não adianta mais. Você foi longe demais. Não, ainda há esperança. Ainda há esperança para você. Deseja você receber uma oração e dizer: nesse propósito, eu quero Jesus. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu quero sair deste encontro diferente. Pai Celestial, há um jovem, ele admite, ele reconhece que precisa do toque do Senhor em sua vida, para estar livre de uma vez por toda desse fardo que pesa tanto sobre ele. Tu podes, Senhor. Tu não só podes como tu queres. Tu não só queres como tu podes. Abençoa meu irmão, Senhor. Que ele nunca mais seja o mesmo a partir de hoje. Meu Deus, todo peso deixe. E que ele possa sair deste encontro dizendo:
Cheguei de um jeito e saí de outro. Cheguei pesado, mas estou saindo leve. Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Pai bendito, estenda a tua mão em favor do meu irmão e que ele possa realmente virar as costas para o mundo e o rosto para ti, não sendo nunca mais a mesma pessoa a partir deste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, em favor do meu irmão e peço por uma libertação total, por uma transformação, Pai. Como o Senhor transformou a água em vinho, transforma a vida dele, Senhor. Encha-o com teu Espírito Santo, para a tua glória, Senhor. Amém. Deus. Irmão, não é pouco uma alma vir a Cristo em um tempo desse. Uma alma salva vale mais do que 10.000 mundos. Há mais alguém? Algum desviado, desviada dos caminhos do Senhor e gostaria de retornar a Cristo nesta noite? Essa é a sua oportunidade. Não há ninguém? Temos um irmão ali levantando a mão. Vem cá, irmão. Casal. Levante as mãos em favor desse casal. Querido Pai Celestial, há duas almas aqui neste altar. Eles são teus, Senhor. Estiveram como aquela moeda suja pela lama do mundo, mas nunca perderam o valor. E nesta noite, eles reconhecem o teu chamado. Eles reconheceram que era a tua voz chamando. Mesmo sem força, responderam: estamos aqui, Pai, na fila dos necessitados. Tenha misericórdia, Senhor. Só tem um que não está contente, esse é o diabo. Sim.
Há um lugar de esperança para vocês. Não viajem mais olhando pelo retrovisor. Isso só faz vocês sofrer. Olhe para aquele que morreu por vocês na cruz e oferece perdão nesta noite. Ele quer limpar seus corações, suas mentes. Sim. Deus os abençoe. Procure ajuda do ministério, orientação. Firme o passo. Jesus os ama. Em nome de Jesus. Deus os abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Há mais algum? Há algo mais, uma mão que levanta, querendo acertar o passo nessa noite? Você diz, eu já fiz tanta coisa errada. Ainda há chance para mim, pregador? Sim, há um sangue que podia limpar a vida de Macabeu. Pode limpar a tua alma nessa noite. Há mais alguém? Se há, levante sua mão. Pai Celestial, tem entregado o recado conforme o Senhor pôs no meu coração. Sem nenhuma hipocrisia ou fingimento. Mas de coração para coração, Pai. E agora eu entrego o Senhor em tuas mãos e peço que o Senhor continue trabalhando no coração de cada ouvinte. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É a minha oração.